noite a todos. A primeira secretária já realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 14ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Convido a todos a fazer a oração regimental dessa casa. Senhor, abençoai essa casa e fazei ver de vossa paz aos pedidos. Pequeno expediente, leitura da ata da 13ª reunião ordinária. Ata da 13ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Aos 27 do mês de abril do ano de 2026, às 19 horas, na dependência da Câmara Municipal de Santana da Vargem, realizou-se a reunião ordinária sob a presidência do vereador Antônio Afonso, contando com a presença do vice-presidente Leiton de Oliveira, primeira secretária Bruna Renata e do segundo secretário Gilson Vitor. Além dos membros da mesa, listaram presença na sessão os seguintes vereadores: Everton Paulo, Jackson Luiz, Luiz Felipe, Paulo José e Silmara Girlando. Verificada a regularidade dos trabalhos, foi procedida à abertura da sessão, sendo iniciado o pequeno expediente com a realização da oração regimental. Na sequência, registrou-se a inscrição do senhor Geraldo Valder Alves da Silva para o uso da tribuna livre, ocasião em que se manifestaria acerca do transporte escolar. O inscrito na tribuna não compareceu à sessão. Dando continuidade, foram realizadas leituras da ata da 12ª reunião ordinária e da segunda reunião extraordinária. As atas foram aprovadas e assinadas por todos os vereadores após uma pequena correção na ata da segunda reunião extraordinária. No decorrer do pequeno expediente, foram apresentadas as seguintes proposições: o requerimento número 17, de autoria do vereador Everton Paulo; requerimento número 18 de 2026, também de autoria do vereador Everton Paulo; requerimento 19 de 2026, de autoria do vereador Everton Paulo; requerimento número 20 de 2026, de autoria do vereador Paulo José; requerimento número 21 de 2026, de autoria do vereador Luiz Felipe. Sendo consignado que os pedidos de informação ao Poder Executivo devem ser submetidos à deliberação, tendo a proposição sido aprovada por unanimidade, e por fim, requerimento número 22 de 2026, de autoria do vereador Paulo José. No grande expediente, foram apresentados o projeto de lei ordinário legislativo número 5 de 2026, de autoria do vereador Luiz Felipe. Na ordem do dia, foi apreciado o veto número 5 de 2026. Submetida à votação única de forma nominal, com quórum de maioria absoluta, tendo sido registrado o resultado de 0 votos favoráveis, portanto rejeitado. Em seguida, foi apreciado o projeto de lei ordinária número 60 de 2026, submetida à primeira votação de forma nominal, com quórum de maioria absoluta, registrando-se 7 votos favoráveis, 1 voto contrário e nenhuma abstenção. Sendo aprovado por maioria absoluta, consignando-se que votaram favoravelmente os vereadores Bruna Renata, Gilson Vitor, Leiton de Oliveira, Jackson Luiz, Luiz Felipe, Paulo José e Silmara Girlando. Tendo votado contrariamente o vereador Everton Paulo, enquanto o vereador Antônio Afonso não votou. Constou ainda que o vereador Everton Paulo apresentou justificativa de voto, na qual destacou sua experiência anterior da Secretaria de Obras, relatando dificuldades orçamentárias decorrentes de financiamentos passados que comprometem os recursos municipais, manifestando preocupação com o aumento de despesas fixas, mencionando a criação de cargos comissionados e de um terceiro secretário, o que, segundo afirmou, tem sobrecarregado o orçamento, questionando também o impacto de operação para as gestões futuras, ao ponderar que o período de carência poderá transferir o ônus do pagamento para administrações subsequentes, com reflexo na folha de pagamento e na capacidade de investimento do município. E, por fim, externando receio quanto à gestão de riscos ao apontar o eventual cenário de crise econômica, poderá obrigar o município a priorizar o pagamento da dívida em detrimento de obrigações essenciais, como a remuneração dos servidores. Dando continuidade à ordem do dia, foi apreciado o projeto de lei ordinária número 61,
submetida à votação única em regime de urgência de forma simbólica com código de maioria simples, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apreciada a emenda e subemenda número 19, submetida à votação única com código de maioria simples, tendo sido aprovada por unanimidade. Na sequência, foi apreciada a emenda e subemenda número 20, submetida à votação única de forma simbólica com código de maioria simples, tendo sido aprovada por unanimidade. Por fim, foi apreciado o projeto de resolução número 1 de 2026, submetido à votação única de forma nominal, com código de 2/3 dos membros da Câmara, tendo sido aprovado por unanimidade. Em prosseguimento à reunião, o presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos. O vereador Gleiton de Oliveira justificou seu voto favorável ao projeto de lei número 60 de 2026, destacando a necessidade urgente de aquisição de maquinários para atender demandas essenciais do município, especialmente na manutenção de estradas rurais e serviços urbanos. Ressaltou que a utilização de equipamentos próprios proporcionará maior eficiência administrativa e redução de custos em comparação aos métodos atualmente empregados. Salientou ainda que os bens adquiridos são incorporados ao patrimônio público municipal, gerando benefícios duradouros para a população e para as futuras gestões. O vereador Paulo José justificou seu voto favorável ao projeto de lei 60, destacando que a aquisição dos novos equipamentos permitirá ao município dispor de estrutura adequada para atendimento das demandas da população, especialmente no que se refere à manutenção de estradas, ressaltando que a medida elimina justificativas para eventuais falhas na prestação de serviços públicos. O vereador Jackson Luiz justificou seu voto favorável ao projeto de lei 60, ressaltando a expectativa de que, com a aquisição dos novos maquinários, a administração municipal apresente resultados efetivos na melhoria das estradas e vias urbanas. Destacou ainda a necessidade de valorização dos profissionais responsáveis pela operação dos equipamentos, mediante melhoria salarial, a fim de evitar a ociosidade dos bens por falta de mão de obra qualificada. Por fim, enfatizou o papel fiscalizador da Câmara Municipal no sentido de acompanhar e cobrar a correta execução do serviço e a adequada utilização dos equipamentos, garantindo que o investimento realizado reverta em benefícios concretos à população. O vereador Luiz Felipe justificou seu voto favorável ao projeto de lei 60, destacando que, embora a operação de crédito implique endividamento, haverá retorno direto à população por meio da melhoria na prestação de serviços públicos com a utilização de novos maquinários. Ressaltou a necessidade de qualificação técnica dos operadores, defendendo a oferta de treinamentos especializados e a adequação salarial conforme o mercado, a fim de evitar prejuízos decorrentes de uso inadequado dos equipamentos. Por fim, enfatizou que a aquisição dos novos bens representa também uma medida de valorização e segurança para os servidores públicos, que atuam tanto na zona urbana quanto na área rural. O vereador Gleiton de Oliveira reforçou os impactos positivos da aquisição dos novos maquinários para o município, destacando a importância da capacitação dos operadores para garantir a correta utilização dos equipamentos e maior eficiência na prestação do serviço. Ressaltou ainda a necessidade de estratégias para a otimização da logística na zona rural, sugerindo a colaboração dos moradores, inclusive com a doação de cascalho, a fim de reduzir custos e facilitar a execução dos trabalhos. Por fim, registrou o reconhecimento da servidora pública Fabrícia, elogiando o serviço de limpeza e manutenção realizado no bairro São Domingos, evidenciando a qualidade do trabalho prestado à comunidade. O vereador Bertão Paulo justificou seu voto contrário ao projeto de lei 60, manifestando preocupação com o comprometimento orçamentário do município, ao destacar que a operação de crédito poderá impactar negativamente as gestões futuras e limitar a capacidade de investimento em outras áreas prioritárias. Argumentou ainda quanto à necessidade de melhor indefinição de prioridades administrativas, ponderando que alternativas com menor custo poderiam atender às demandas atuais sem necessidade de elevado endividamento. Por fim, criticou a falta de transparência nas informações apresentadas pela administração, apontando demora no atendimento de seus questionamentos formais, o que, segundo afirmou, prejudicou a análise adequada dos dados financeiros antes da deliberação. O vereador Paulo José registrou que realizou análise financeira detalhada do município e buscou esclarecimentos junto ao Poder Executivo previamente à votação,
destacando que, caso eventual questionamento apresentado por outro parlamentar fosse pertinente, seria prudente aguardar a manifestação oficial antes da deliberação da matéria. O vereador Everton Paulo reiterou que formalizou solicitações de informações da administração por meio dos requerimentos número 3, 6 e 9, destacando que, apesar da prorrogação de prazo solicitada pelo Poder Executivo para resposta aos questionamentos, o projeto de lei 60 foi submetido à votação antes do fornecimento das devidas informações, o que, segundo afirmou, prejudicou a análise completa da matéria. A vereadora Bruna Renata justificou seu voto favorável ao projeto 60, informando que realizou visita ao almoxarifado municipal juntamente com outros vereadores para averiguar as condições dos maquinários existentes, constatando a necessidade de renovação da frota. Destacou que a aquisição de novos equipamentos é medida relevante, inclusive sob o aspecto da segurança dos servidores públicos, especialmente daqueles que atuam na coleta de lixo com veículos obsoletos. Por fim, ressaltou que, independentemente da gestão responsável pelo pagamento e financiamento, a renovação dos equipamentos configura medida essencial para a adequada prestação do serviço público. O vereador Jackson Luiz manifestou agradecimentos aos demais parlamentares pela rejeição do veto do Poder Executivo a projeto de autoria parlamentar, destacando em especial o caso relacionado ao Estatuto de Pessoas com Doenças Raras, cujo negativo, segundo afirmou, mostrou-se injustificada diante do objetivo de adequação da legislação municipal à estadual. A oportunidade também reiterou preocupações quanto às deficiências na área da saúde pública, mencionando problemas recorrentes no atendimento da unidade básica de saúde, com ausência de médicos e indisponibilidade de ambulâncias, relatando demandas apresentadas por munícipes e informando que adotará medidas formais para a cobrança de providência junto à administração municipal. A vereadora Sumária Girlane abordou dificuldades enfrentadas pela população no acesso aos servidores de segurança pública, relatando alterações no atendimento da Polícia Militar, com possível centralização em outro município, tem ocasionado demora no atendimento de ocorrências em Santana da Vargem. Citou como exemplo situação de emergência ocorrida no período noturno, cujo atendimento se deu apenas no dia seguinte, e solicitou ao presidente da Câmara a formalização de ofício junto à corporação, com o objetivo de obter esclarecimentos e buscar melhorias na comunicação e na prestação de serviço à população. O presidente da Câmara, o vereador Antônio Afonso, justificou seu voto favorável ao projeto número 60, destacando a necessidade de renovação do maquinário municipal para a melhoria da infraestrutura, especialmente no que se refere às condições das estradas rurais, cuja precariedade tem gerado constantes reclamações da população. Ressaltou que a medida é essencial para atender produtores e trabalhadores rurais, além de contribuir para a maior eficiência administrativa, com redução de gastos decorrentes de manutenções frequentemente em equipamentos obsoletos. Por fim, enfatizou que o investimento possui caráter duradouro, uma vez que os bens adquiridos integrarão ao patrimônio público, beneficiando não apenas a gestão atual, mas também futuras administrações. Nada mais além a tratar, o presidente encerrou a sessão e ordenou que lavrasse a presente ata, elaborada pela primeira secretária, Bruna Renata, no termos do inciso 5 do regimento interno desta Câmara Municipal, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Coloco a ata em discussão. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Ata aprovada. Ata da terceira reunião extraordinária. Ata da terceira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem, realizada no dia 27 de abril de 2026,
2026, às 20 horas do mesmo dia, reunidos em sessão extraordinária sob a presidência do vereador Antônio Afonso, os vereadores da Câmara Municipal de Santana da Vargem. A primeira secretária realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. O presidente declarou aberta a sessão e foi realizada a oração regimental. Na ordem do dia foram colocadas em discussão e posteriormente deliberação as seguintes proposições. Projeto de Lei Ordinária número 60, que autoriza o município de Santana da Vargem a contratar a operação de crédito com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais com a outorga de garantia. Um segundo turno de votação sobre a forma nominal e com exigência de quórum de maioria absoluta, tendo sido registrado o resultado de 7 votos favoráveis, 1 voto contrário e nenhuma abstenção, sendo, portanto, aprovado por maioria absoluta, consignando os que se votaram favoravelmente os vereadores Bruna Renata, Gilson Vitor, Gleiton de Oliveira, Jadson Luiz Felipe, Paulo José e Silmário Gilano, sendo um voto contrário o vereador Everton Paulo. Em seguida, foi apreciado o projeto de resolução número 2 de 2026, que regulamenta as emendas impositivas individuais e de bancárias, em turno único de votação de forma nominal e com exigência de quórum de 2/3, tendo sido registrado o resultado de 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, sendo, portanto, aprovado por 2/3, consignando os que votaram favoravelmente os vereadores Bruna Renata, Everton Paulo, Gilson Vitor, Gleide de Oliveira, Jadson Luiz Felipe, Paulo José e Silmário Gilano, restando evidenciados que a matéria foi aprovada por unanimidade entre os votantes. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão, desejando uma boa noite a todos e ordenou que se ladrasse a presente ata, elaborada pela secretária, nos termos do inciso 5 do artigo 35 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Coloco a ata da reunião extraordinária em votação. Os que estiverem a favor, permaneçam como estão. A ata da reunião extraordinária aprovada. Pequeno expediente. Requerimento número 23 de 2026, autor Luiz Felipe, requer informações da Secretaria de Obras a respeito da recuperação asfáltica e pavimentação das vias. Requerimento de informação do Executivo deve ser colocado em votação. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Indicação número 12 de 2026, autor Antônio Afonso, indica a doação de medidas para proibir o estacionamento de veículos no interior da praça da Igreja Matriz. Não houve escrito na tribuna livre o grande expediente. No grande expediente foi apresentado o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 3 de 2026, autor Antônio Afonso, regulamenta o regime de trabalho home office no âmbito da Câmara Municipal de Santana da Vargem e da outras providências. Ordem do dia, coloco em discussão posteriormente em votação as seguintes proposições. Altera o anexo da Lei Municipal número 1385 de 2015, que dispõe sobre a regulamentação no âmbito municipal do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, nos termos da Lei Federal número 12.994/14 e da outras providências, a fim de ampliar o número de vagas do cargo de agente de controle às endemias. O projeto de lei ordinário número 63 de 2026, autor Engenheiro Luiz Galvão. Primeira votação nominal com quórum de maioria absoluta. Bruna Renata. Boa noite a todos. Sim. O Everton Paulo. Boa noite a todos. Sim.
Gilson Vitor, Sim. Greg de Oliveira, Sim. Luiz Felipe, Sim. Paulo José, Boa noite a todos. O meu voto é sim. Sumária Girlane. Projeto de votação legal aprovado. Primeira votação. Projeto de lei ordinário número 64 de 2026. Altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025, que estima receita e fixa despesa no município de Santana da Vargem. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 64, aprovado. Primeira votação, aprovado. Emenda. Autor Argimiro Rodrigo Galvão. É a mesma, né? Pronunciamentos do vereador por simples nulo. Presidente, está chegando aí, né, o IPTU e assim, muitas pessoas me procuraram a questão da isenção do IPTU. Então tem um projeto que foi homologado, né, está em vigor em 5 de maio de 2022, de autoria do Juninho, né, que concede isenção do imposto predial e territorial IPTU sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, o câncer, ou seja, dependentes e de dar outras providências. Esse projeto aí dá isenção de 100% praticamente para essas famílias que estão fazendo esse tratamento, né? Ele tem um critério de documentação, tudo. Assim, eu queria solicitar o executivo que fizesse a divulgação, né? Que muitas dessas pessoas acabam passando por despercebido e acabam fazendo o pagamento. Não é renúncia de receita, porque já é um projeto, né? Então, assim, é mais uma indicação que ele faça essa divulgação para que os mesmos tenham esse privilégio. Muito obrigado. Boa noite a todos. Presidente, gostaria de fazer uma solicitação à Prefeitura referente ao trenzinho, aquela carreta que está rodando a cidade aqui. Se tem alguma forma do prefeito, com a gestão lá da carreta, que faça de uma maneira que ele consiga, pelo menos um dia, fazer um plano de desconto para a população que às vezes não tem condição, acha que está muito caro o valor, e dá acessibilidade para a população inteira, entendeu? Para a pessoa às vezes não tem condição, às vezes o pai quer levar o filho e está achando que é muito caro para o filho, R$20 para o pai, às vezes é 2 filhos, aí quando ele gasta R$100. Às vezes consiga fazer uma promoção, pelo menos um dia na semana, para dar esse acesso à população. Muito obrigado. Será que vai ficar mais dias, vocês sabem? Não, aquela parada não é hoje. Esqueceu o que, Boa noite a todos. Eu vou repetir a minha fala aqui. Eu gostaria que o presidente Antônio solicitasse ao prefeito que esse trenzinho, essa carreta que está em Santana da Vargem, dá mais acessibilidade à população, um valor mais acessível à população. Pelo menos um dia
para a população. Às vezes o pai quer levar a criança, mas às vezes não é uma criança, 2, 3, aí se ele for pagar R$20 para ele, R$20 para o filho, para o outro filho, dá R$60 ou R$100. Conseguir uma promoção, pelo menos um dia na semana, para a população. Gostaria que você fizesse esse pedido à prefeitura. Muito obrigado. Boa noite a todos. Presidente, queria falar, primeiramente, parabenizar a Polícia Militar de Santana da Vargem, que saiu uma matéria e Santana está entre os municípios e desde 2012 sem nenhum homicídio aqui em Santana. Então, isso eu falo assim, é reflexo também, né, do trabalho, do serviço prestado da Polícia Militar aqui de Santana. Então, eu queria parabenizar a todos aqui, né, eu acho que, se Deus quiser, que isso permaneça por muitos anos ainda aí. E queria parabenizar também o pessoal lá do Cruzeirinho, tá? Estão fazendo um campeonato lá, do recurso de vocês mesmo, lá do pessoal do Cruzeirinho, né? E movimentando o esporte Santana, coisa que eu acho que a Secretaria de Esporte deveria ter feito aqui, né? Então, parabenizar pela iniciativa, parabenizar lá pelo empenho. Não estive presente nesse primeiro jogo, mas quero ir lá, mas fiquei sabendo que foi muito bem organizado. Lugar bacana para as famílias irem assistir o futebol, o pessoal lá, depois tem um momento de lazer, então isso é muito bacana. E só complementando a fala aqui, eu vou um pouco mais além. Eu acho que quando tem algo assim na cidade, igual o trenzinho da alegria, ou quando tem um dia que coloca os brinquedos na praça, né? O pessoal que vem de fora, realmente, eles prestam serviço, eles têm que receber por isso. Mas eu acho que a prefeitura, tenho certeza, a prefeitura tem condições financeiras de fazer, quando tiver vender, nem que seja um dia de graça. Tira o domingo, ou tira o sábado, ou tira a sexta, quando tiver esses eventos durante o final de semana, não custa nada. Não deixar só no dia das crianças, fazer de graça para todo mundo, não. Acho que pelo menos no final de semana, um dia que seja, faz não tem condição de pagar para a criança 3, 4 vezes de graça, mas faz lá para a criança pelo menos uma vez em cada brinquedo de graça, uma vez no trenzinho de alegria de graça. Eu acredito que a prefeitura tem plenas condições financeiras de fazer isso para as crianças aqui do nosso município. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Eu gostaria aqui de deixar meus parabéns para todas as mães, né? Que já é domingo agora, né? Então, certamente, todos vão lembrar na segunda de inflação onde foi o Dia das Mães, né? Então, já gostaria aqui, em meu nome, parabenizar a Bruna, né? E, no nome da Bruna, todas as mães da nossa cidade, do nosso Brasil, né? Juntamente comigo, que graças a Deus também tenho essa oportunidade de ser mãe. E que Deus abençoe todas as nossas mães do nosso município e cada mãe de vocês, né? Que estão aqui presentes. Obrigada, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Aproveitando aí a fala do Felipe e agradecendo aqui o Gilson, o Antônio, por lá, convido todos os vereadores que queiram participar do Campeonato do Cruzeirinho, que nós estamos organizando na diretoria nossa. O que o Felipe falou, resgatando isso aí, motivando o esporte, que hoje está muito fracassado. Santana da Vargem tinha 6 times. Hoje, 2 que jogam. Então a motivação está mais que certo, Felipe. A prefeitura está aí para incentivar o esporte de Santana. Sobre 3, porque muita gente fala, por que lá? Está toda uma tradição, a gente faz campeonato lá. Não quer tirar o campeonato de Esperança, Santana, não, é tradição nossa. Nós organizamos, não há ninguém para pagar. Então a gente faz da maneira que nós pudermos. Está muito bonito, o campo todo sombreado, que nem estado municipal, dependendo, por aqui não tem. O Gil estava lá para ver isso. Muito, muito gostoso, um bar muito limpo, banheiro feminino, masculino, tem tudo que você quiser aqui no campo municipal, a gente tem lá também. E aproveitando a fala do Felipe, que é prefeito do trenzinho e tal, a cultura e lazer pode providenciar assim, um trenzinho, uma vez de grato, 1, 2 vezes no ano. A gente consegue lá, pai, por que a prefeitura pode conseguir? A gente junta lá na praia, dou um pouco, consegue a vez por ano, os meninos lá. A prefeitura consegue sim a partir do lazer. Existe a Secretaria Unida para isso.
Mais que para isso. Obrigado, presidente. Aproveitando a fala dos colegas, né, ontem eu tive também uma mãe que falou comigo a respeito do valor, né, dos trenzinhos, e eu acho que tinha que ter uma acessibilidade para outras crianças também. É igual uma monitora comentou comigo, que as crianças da roça ficam doidas para participar, né, de circo, de trenzinho da alegria. Então acho que poderia ir junto com a cultura, fazer alguma coisa, né, para essas crianças, apresentar na escola, dar uma volta com eles. Eu sei que corre o risco, né, você sair com as crianças na carreta sem a mãe, sem o pai, não sei o que seria o certo fazer, né? Só sei que as crianças ficam com vontade e realmente se melhorasse esse preço aí pelo menos um dia, né, para dar mais acessibilidade aí para as crianças, né? Você tem família que tem 3, 4 filhos, né? E aí não fica numa volta só, porque fica mais dias, né? Eu gostaria de parabenizar também o prefeito pelo rancho lá no Zé do Esquinão, né, que foi essa semana, rancho, né, inaugurado essa semana. E eu acho que é isso mesmo, é fazer homenagem enquanto a pessoa está em vida, né. Eu acho muito importante isso, um diferenciado, né, um diferencial grande. E outra coisa que eu queria pedir também é a questão dos médicos. Lá embaixo, os nobres aqui já têm falado em outras reuniões, né? Tentar, não sei qual que é a possibilidade, qual que conseguiria colocar pelo menos mais um médico da 1 a 5, né? Está tendo muita emergência, os médicos saem na ambulância, né? Deixa o pessoal ali, está tendo muita virose, está tendo muita gripe, então está precisando de mais um médico lá embaixo. Não, eu acredito que não seria para a vida inteira, né, para o resto do ano, mas pelo menos nessa fase que a gente está passando, eu acho que teria necessidade de mais um, né? E é só isso, presidente. Obrigada. Eu também queria parabenizar o governo municipal pelo esse feito lá em cima, no rancho lá do Zé do Esquinão. Eu acho que tenho certeza que é de grande valia o trabalho que foi feito lá, vai ajudar muito, principalmente o pessoal da terceira idade, a turminha que gosta de brincar um truco, né? Então, e também é um espaço que vai servir, igual foi realizado os 2 shows esse final de semana, né? Então houve uma participação boa da comunidade, né? Eu acho que o caminho é esse, né? Poder também servir a comunidade, né? É uma coisa simples que tem muito valor, né? E a questão do trenzinho também, teve alguns questionamentos, o valor acaba sendo muito alto. Um pai que tem 2, 3 filhos, né? Então, eu até, lembro, ano passado, consegui fazer um trabalho aí no encontro de famílias rurais, que a gente conseguiu ter um trenzinho de graça, né? Então, naquele momento, só não brincou a criança que não estava lá. Mas... Buscou na zona rural também, né? Buscando na zona rural também, né? E quero ver, se Deus quiser, mais para frente um pouco, depois da safra, isso a gente consegue fazer de novo, um trabalho com a comunidade, juntamente com o governo municipal, né? Então, um trabalho voltado mais para as crianças mesmo, as famílias, né? E a gente vê que o trenzinho, se permanecer muitos dias na cidade, complica um pouco, né? Ainda a gente não está em plena safra de café, né? É onde as pessoas podem ganhar um dinheiro a mais, né? Mas não custa conversar, com uma próxima oportunidade, quem sabe a Secretaria da Cultura talvez pode, né, bancar um dia, né? Que agrade também aquele que não tem condição de estar indo, né? Então, acho que não custa a gente talvez reivindicar isso também, né? E é tão bom quando as pessoas reclamam, que falam, né? Que se eles não falarem, a gente não fica sabendo, não é verdade?
É isso aí. Mais alguém, gente? Então, boa noite a todos. Declaro encerrado essa sessão.